Oi, gente boa! Que bom estar aqui com vocês outra vez e hoje para tratar de um tema super importante e com algumas figuras aí da máxima expressão intelectual e profissional. Fiquem atentos aí, vão aí chamando seu pessoal, comecem já a curtir essa live. E, é tema, né, atinge a carne dos professores. Interessa a todos os professores e se interessa aos professores, ele interessa também para os alunos, né? para todo aquele contingente de gente que compõe uma escola, né? Todo mundo é importante, né, na escola, desde o porteiro, o cozinheiro, a faxineira, né? Todo mundo é importante numa escola. E, nós vivemos num país onde o professor não é valorizado. Já foi, né? Já foi. Houve tempo, principalmente nas cidades do interior, o professor era sempre a figura mais importante. E eu tinha tantos parentes professores pelo interior, e aqui também, o professor já foi mais valorizado do que é hoje. Nós estamos enfrentando uma pandemia aí quase que incontrolável da Covid, e, né, eu convidei aqui o advogado Vitor Leiva, já é conhecido de vocês, é prata da casa, né? E eu tenho até a intenção de abrir um espaço na TV e na revista, para tratar desse tema, né, da educação, dos magistérios, do magistério, né? Aí ver se a gente faz uma campanha para valorizar a profissão de professor. Convidei o Glauco Luiz Neto, né? Ele foi dirigente do Sindicato dos Professores lá do DF, né? Ele está de professor na Secretaria de Educação do Distrito Federal, ou seja, lá de Brasília, e não chegou ainda, mas vai chegar. Não, né? Ele só está terminando de dar aula e vem correndo aqui para estar com vocês. E convidei a Margarida Rodrigues, essa bela figura que enfeita a tela, né, psicóloga e pedagoga. Ela vai dizer um pouco mais dela, porque eu só sei que ela é aí com pós-grado lá na Universidade de Brasília, que é uma universidade de excelência. Bom, eu estava dizendo que antes de passar
o comando dessa live para o Vitor. E aqui eu quero deixar essa minha mensagem do quanto o vírus continua assustando. Né? Aí é uma crise que, né, nem parece que é uma crise do tamanho que ela é, porque anunciam que está diminuindo os casos, abrem para as aulas, né, aí envolve aí os professores, libera o comércio, né, mas para a ciência, como diz o Nicolelli, é uma loucura isso. Né? O Brasil não se preparou para a primeira onda, nem para a segunda onda. Né? Os efeitos de uma terceira com variantes do vírus aí serão dramáticos, porque não se está tomando a devida providência. Nós chegamos aí a 22 milhões já de infectados, 650 mil mortos, não é brincadeira, gente. Mais 4 mil pessoas por dia. Né? 4 milhões e 300 mil mortos só em São Paulo, com 100 de contágios, né? 4 milhões só no estado de São Paulo, com 159 mil mortos. São Paulo tem 26% dos óbitos no Brasil. Aí tem aqui em São Paulo ainda tem uma rede que chama REPIS, né, que é Rede Escola Pública e Universidade, né, diz que a incidência da Covid nos professores é 3 vezes maior do que nos demais setores da população, entre 25 e 59 anos, né, aqui em São Paulo. Essa rede é formada por professores da melhor universidade que a gente tem aqui, né? A USP, a Unicamp, a Federal de São Carlos, a UFARC, né, aqui do ABC, a Unifesp, que é federal aqui de São Paulo também, e o Instituto Federal também de São Paulo. Né? Veja que é uma coisa muito séria, né? Que fez esse diagnóstico de que os professores, quer dizer, 3 vezes mais a incidência neles, nessa categoria profissional, né? Corroborando com esses dados, né? o Instituto Polis, também em pesquisa aí entre professores de 18 e 60 anos, né, o número de mortos do ano passado para esse ano aumentou 130%. Eu não consegui levantar os dados de mortos total, além daqueles que eu mencionei no começo, porque, né, é o que tem. Aí são esses dados. Então, feita essa introdução, eu quero... Aí chegou o Glauco Novo, né? E vamos passar o comando dessa mesa para o Vitor. Vitor, assuma aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paula. Bom dia, Margarida. Bom dia, Glauco. Para mim é uma alegria enorme poder estar falando desse assunto que é tão importante. Né? O que a gente percebe é realmente isso, que sem, né, cuidar do professor, a gente não consegue, né, resolver o problema da educação no Brasil, e sem melhorar a nossa educação, a gente não consegue se desenvolver como país. Né? É realmente um prazer e uma honra estar com vocês, né, para debater esse tema. Né? E aí eu vou passar alguns dados a respeito dessa questão do absenteísmo e vou fazer a pergunta, que é a pergunta tema da live, né? Por que o professor adoece tanto?
Há um relatório do CONSAD, Conselho de Secretários de Administração, Secretários de Estado de Administração de 2011, que fez pesquisas no Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nele apontou que em todas as regiões, a Secretaria de Educação, o absenteísmo na Secretaria de Educação era crítico e que era necessário que se tomasse medidas. Isso já em 2011. Mas, efetivamente, a gente viu que nenhuma ação foi tomada, uma vez que os relatórios, e aí eu só consegui realmente encontrar relatórios do Distrito Federal, apontam que no ano de 2019, o Distrito Federal gastou 205 milhões com absenteísmo, desconsiderando os casos de readaptação e aposentadoria por invalidez. Só de readaptados são 4 mil, cerca de 4 mil professores que não podem mais voltar para a sala de aula porque não conseguiram se recuperar plenamente dos problemas de saúde. Então, os professores dentro da própria Secretaria de Educação adoecem 5 vezes mais do que a média. A situação é realmente aterradora. É impressionante que a gente esteja gastando esse dinheiro, adoecendo professores, para não alterar as políticas que podiam efetivamente estar transformando esses recursos em investimento em saúde e investimento em educação, porque a nossa educação definitivamente não é boa. E aí eu tenho aqui a Margarida e o Glauco. A Margarida é uma devotada da causa, Margarida? Acho que eu posso dizer assim, o seu currículo é realmente impressionante com relação ao tema da educação, e as questões de gestão de educação e de sofrimento no trabalho. Então, ela é graduada em Psicologia e Pedagogia, tem mestrado e doutorado na UNB, tem notório saber reconhecido em avaliação educacional, emitido pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Federal de Juiz de Fora, é consultora em avaliação educacional, psicóloga e sócia do NAEP, Núcleo de Avaliação Educacional e Psicológica, já prestou consultoria para o INEP, para o PNUD, para a Unesco, para o CESP, para o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, Instituto Móveis, Editora Travessias e outras tantas entidades. Quer dizer, já tem realmente condição de ter um panorama a respeito da nossa gestão educacional e desses problemas das políticas que afetam a educação. E o Glauco, que é um professor devotado, professor de história que realmente se dedica muito a sua profissão, um apaixonado por ela, e que hoje dá aula na Ceilândia, que é uma cidade satélite aqui, no setor O, que é uma comunidade um pouco mais carente, e que vai poder, inclusive, além de dar a sua opinião de quem tanto esteve como dirigente sindical, na linha de frente do atendimento a esses professores adoentados, quanto hoje na sala de aula, podendo compreender em loco por que os professores adoecem. Então, Margarida, por que o professor adoece tanto? Gente, boa tarde. É um prazer, eu agradeço o convite do Vitor, um prazer, Paulo, um prazer, Glauco, estar com vocês discutindo um tema tão importante. Eu gostaria de começar dizendo que eu sou uma militante da causa. Eu sou uma professora desde que já deu aula, desde anos iniciais, passando por anos finais de ensino fundamental, por universidades, e hoje eu trabalho com professores diretamente há muitos anos, e sempre em diversos temas. Então, eu tenho muito contato direto com professores, e a gente percebe que, em especial, Paulo, a gente percebe que momento que a gente está vivendo, essa questão da pandemia, e relacionando com a questão do adoecimento. Durante todo esse tempo de professora, eu posso dizer com muita propriedade o quanto um professor se dedica a ministrar suas aulas, o quanto de tempo, o quanto de esforço
o quanto quer dizer, é um empenho enorme para que a gente consiga realmente ter um bom desempenho, né? E eu creio, quer dizer, daí vem outros fatores externos, né? Que passam desde a questão da falta de apoio dentro das escolas, da falta de tempo para se preparar, para se planejar, da falta de tempo para se corrigir provas, quer dizer, para se dedicar de fato, né, ao desenvolvimento dos alunos. Então, o professor ele é submetido a uma carga de trabalho que vai muito além daquela para a qual nós somos e fomos contratados, né? Em qualquer nível, né? E daí há pouco tempo, nós tentamos fazer um projeto de pesquisa, né? Para justamente desvendar essa questão do adoecimento dos docentes, né? A gente vê duas categorias que vivem muito isso, né? Que é a de docentes e na saúde os profissionais de saúde, né? Que são profissionais o quê? Que têm coisas semelhantes, né? A dedicação é muito grande, né? Para que a gente consiga. Eu me lembro eu dei aula até 2014 em faculdades. Para que eu preparasse uma aula, para que eu tivesse tempo de fato, eu já trabalhava durante o dia, dava aula à noite e eu sempre tive que preparar durante a noite, porque eu não tenho coragem de chegar a uma sala de aula e repetir ou não acompanhar o que está acontecendo. E daí, quer dizer, é um esforço sem tamanho. Eu creio, Vitor, que venha daí a questão do adoecimento, né? Mas junto a isso ainda tem uma outra questão fundamental, que é a questão da falta de reconhecimento, do salário baixo, dessa questão da infraestrutura, que a gente não tem quase nenhuma, né? Eu cheguei a dar aula para 80 alunos numa sala de aula, então é algo inconcebível, né? Então, daí acho que vem quer dizer, toda essa carga é o que promove o adoecimento do professor. E aí, pensando na pandemia, a gente ainda tem mais uma questão importante, que é a questão do conhecimento, né, tecnológico. Quer dizer, todos os professores foram colocados, né, numa condição em que ele não tem às vezes, conhecimento, não tem também a estrutura, não tem, quer dizer, uma série de fatores outros, né, que certamente continuam adoecendo, né, os professores, embora eles estejam em casa. Margarida, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, vamos lá. A Secretaria de Educação gasta 205 milhões por ano, né, só com as licenças para tratamento de saúde, né? Considerando que 11% dos professores são readaptados, ou seja, 4 mil professores, né, que se não tivessem adoecido ainda estariam em sala de aula. Não sai mais barato resolver esses problemas de estrutura e de condições de trabalho do que ficar pagando para um professor ficar doente, às vezes, né, de uma forma definitiva? Pois é, Vitor. É preciso estudar, não é? É preciso pesquisar, né? A gente tem um projeto, né, de pesquisa sobre o adoecimento. Só que a gente tem o financiamento disso, né? Esses 205 milhões a gente poderia revertê-los, né, em informações seguras, científicas, né, que daria o quê? Não digo solução total, né, de 100%, mas a gente resolveria grande parte dessa situação, né? A gente tem um projeto, né, que a gente
a gente dividiu em 3 tipos, de 3 pesquisas diferentes, né? A primeira seria, de fato, a pesquisa do adoecimento desses professores, em relação a saber mesmo o que é que os leva a adoecer, o que é que circunstâncias, né, que propiciam esse adoecimento. O segundo ponto, que é muito importante, que eu acho que também tem uma grande influência nesse adoecimento, são as práticas pedagógicas, né? Daí a gente se depara com professores que, às vezes, é exigido deles práticas que muitas vezes eles não têm o próprio domínio, eles não se veem ou não têm essa possibilidade, né, ou não tem apoio, né, dentro das escolas para que pratiquem, mas é exigido, né? Então, a gente tem inúmeros fatores que estão relacionados a esse tema de práticas pedagógicas, né, que estão envolvidos, quer dizer, desde o desempenho até o engajamento dele, né, com o método, com as práticas da escola, com o suporte, né? E, por fim, nós achamos que o docente tem determinadas competências, né, que devem ser avaliadas, né? Então, num processo, por exemplo, seletivo, é importante que a gente saiba que competências, né, são exigidas para que ele não se veja nessa situação de esforço além daquele que ele tem que fazer, né? Uma coisa é a gente passar no concurso e entrar, e outra é a gente estar preparado para aquilo. É uma coisa que eu percebi muito, né? Quer dizer, eu trabalhei, né, ainda trabalho, né, há mais de 15 anos no atendimento a professores que adoecem. Uma coisa que eu percebi muito, Margarida, aí vê se você pode me ajudar, né? Porque a impressão que eu tenho desses atendimentos, né? A gente chegou a atender 50, na média 50 pessoas por semana, né? 50 atendimentos por semana. Era de que também tinha essa relação de professor-aluno, que é uma relação fundamentalmente afetiva, ela acabava, às vezes, favorecendo com que o professor chegasse ao esgotamento, né? A gente percebia muito que, assim, que ele, quando chegava nessa situação, né, de um atestado longo, né, a maior parte das vezes a pessoa se sentia profundamente culpada, né, por ter que tirar aquele atestado, e que isso acabava desembocando em um quadro psíquico associado, por exemplo, ao problema de lero ou ao problema de voz, né? A impressão que eu tinha era de que essa dedicação, né, por essa relação afetiva, acabava levando o professor a realmente ir além dos seus próprios limites, e aí transformando um quadro, né, de incapacidade momentânea, às vezes, em um quadro de incapacidade definitiva. O que você acha disso? Eu penso que é isso mesmo, Vitor, né? O professor, aquele que é realmente dedicado, vocacionado, né, que eu diria, ele tem uma relação muito forte, né, com o seu ambiente de trabalho, com seus alunos, e esse professor que é excessivamente comprometido com a sua turma, ele costuma ir além, né? E daí, quer dizer, além desses problemas físicos que ele começa a sofrer, né, a questão da perda de voz, a questão de outro tipo de adoecimento físico mesmo, ele passa a ter problemas psíquicos, né, que vêm associados a quê? A essa culpa, né? Eu vou ter que pedir um atestado, eu realmente não dou mais conta, né? Ele vai buscar quando ele realmente não dá conta e fica afetado psiquicamente pelo fato de ter adoecido. Então, é uma questão e que realmente eu acho que a gente precisa muito estudar isso, né? Para desvendar o que é que está por trás, né, desse professor.
E a gente tinha uma proposta, né, de seguir um modelo, né, para que a gente aplicasse, por exemplo, instrumentos que fossem detectando isso ao longo do tempo de desempenho desse professor, para que ele não chegasse a esse ponto, né? Exatamente. Essa questão desse projeto que a Margarida se refere é exatamente um projeto, né, que a gente fez em conjunto, que faz parte desse conjunto de projetos que chama o Saúde na Educação, né, que é exatamente fazer um estudo mais aprofundado da questão do absenteísmo, tanto do ponto de vista para poder, né, colocar alguns instrumentos de medição e de cuidado que permitam prevenir, né? A OIT tem um estudo que diz que cada dólar gasto em prevenção chega a economizar 4 ou 6 vezes, né, o que se gasta em absenteísmo lá na frente, né? E aí eu chamo a atenção, né, novamente, acho que é a situação da gente, né, mostrar essa certa inquietude com essa inação, né? Esse relatório do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração, ou seja, quem deveria gerir esse recurso humano, diz em 2011, há 10 anos atrás, indica-se a aplicação de uma ferramenta de avaliação dos riscos psicossociais no trabalho, com o objetivo de agir preventivamente sobre as dimensões do trabalho preditoras de adoecimento para os servidores da Secretaria de Estado de Educação e de Saúde. Assim, evita-se a criação de programas estéreis, generalizadores de problemas a serem enfrentados, e age-se de forma efetiva no vivido real de cada processo de trabalho. Né? Essa recomendação é uma recomendação de 10 anos atrás, né? E o que a gente vê é que a situação só piora, né? E a impressão que se tem é que, se a gente continuar nesse caminho, boa parte dos recursos e do investimento destinado à educação vai acabar, né, sendo destinado a cuidar dos problemas de um processo de trabalho doente, do que de efetivamente melhorar a nossa educação. Não é isso? Aí eu vou perguntar para o Glauco também, né, que agora que o Glauco conseguiu estabilizar a conexão, né, Glauco, eu ia te pedir agora tanto a sua opinião, quanto um depoimentozinho agora a respeito de como está a sala de aula hoje, nesse retorno da Covid. E o que você acha desse ambiente? Se ele é um ambiente que promove saúde ou que promove doença? Boa tarde, pessoal. Desculpem a não estabilidade da minha conexão. Obrigado, Vitor, por ter me convidado. Boa tarde, senhora doutora. Boa tarde, senhor Canabravo, né, com o Diálogos do Sul aqui. E eu estou em sala de aula ainda. No momento está no momento de coordenação nessa 1 hora de fiscalização da plataforma. Então, o retorno ao trabalho, ele está passando por uma série de receios, de inseguranças, né? Eu acho que o ritmo de trabalho está muito acelerado, nós estamos ministrando aulas, né, 6 horários de aula de 40 minutos, com 15 minutos de pausa, então o tempo é menor, a pressão por produtividade é maior, e o retorno ele tem muito de insegurança, porque, pois veja, mesmo com os professores imunizados, ainda há o risco dessa variante Delta que está colocada. Não sei se vocês, quem está escutando a gente, quem está debatendo aqui na mesa hoje, teve essa última informação do senhor doutor Nicoleles, senhor cientista de respeito, né, que tem dado informação interessante sobre a questão da pandemia. Ele informa do que daqui a algumas semanas, possivelmente, o quadro de propagação dessa variante Delta será grandioso. E, mesmo imunizados com 2 doses, ou de dose única, como a maior parte dos professores, nós temos uma situação onde essa imunização, ainda assim, nos torna algo fácil para essa variante. Então, isso é um dos receios, um dos problemas. Então, além do ritmo de trabalho acelerado, o receio de uma nova variante, aqui no DF nós tivemos um problema adicional, onde a senhora secretária, por meio de uma circular, mandou que professores não totalmente imunizados, que tomaram apenas a primeira dose, foram aqueles professores que tinham comorbidades e tomaram a dose antes dos professores imunizados com a vacina Janssen, que era de dose única, eles estão agora retornando ao trabalho presencial com apenas 1 dose, ou seja, não estão totalmente imunizados. Então, tem aí uma margem de insegurança também, de se tornar também um foco de contágio. Vocês me compreendem?
Então, todos esses fatores se assomem. Então, você tem um excesso de trabalho, uma variante que provavelmente virá, certo? E você tem uma secretária, desculpe, que é uma ex-bolsonarista, que há pouco tempo estava fazendo propaganda de cloroquina nas redes sociais. Desculpe, mas assim, é uma situação muito complicada. E eu estou sentindo que a pressão de trabalho é complicada, nós trabalhamos com máscara, não estou agora, porque eu não estou próximo a ninguém, estou isolado aqui numa sala, nós estamos falando mais alto, né, desgastando mais a voz, com a exigência de produtividade, e os estudantes são os que mais sofrem com o processo, porque os estudantes não estão imunizados ainda. Estudantes de 12 anos de escola de ensino fundamental, eles não estão imunizados. Os meus colegas de trabalho, desculpe me estender, perguntaram na sala de sexto ano, alunos de 11 a 12 anos, pessoal, quem aqui teve Covid na família ou já teve Covid? Uma quantidade enorme de crianças que já tinham sido contagiadas pelo Covid-19. Nós tivemos aqui casos de famílias onde morreram avós, pais, e famílias ficaram desestruturadas. E o que elas vão fazer? Você me entende? Então, você tem um problema humanitário aqui, principalmente nas escolas aqui da periferia da Secretaria de Educação. Eu não gosto, eu não quero, não é para colocar lenha na fogueira, mas assim, eu não estou enxergando ainda onde está a mediação para a solução desse quadro todo. Então, a pressão por produtividade, por retorno. Sim, posso aproveitar, deixa aí, Glauco, aqui, aproveitar o ganchinho do que você falou, que é essa questão do problema social e humanitário, né? Tem uma outra questão, que aí eu realmente vou pedir a opinião dos dois, né? Que é a sobreposição de tarefas em cima do professor, né? Quer dizer, a impressão que dá é que a escola, de certa forma, ela recebe todos os problemas e dificuldades sociais e pessoais, né? Da região onde ela está inserida, e ela não tem um aparato adequado para lidar com essa situação, e acaba desembocando na figura do professor ter lidado com essa dinâmica, né? Aí, numa conversa que a gente teve, você inclusive me relatou que a descoberta desse problema foi quando você conversou com a coordenação no sentido de dizer que a criança estava dormindo demais em sala de aula. Então, ou seja, a criança teve que lidar com todo esse problema, não conseguiu lidar em sala de aula e o professor teve que tomar esse problema, né, de uma família que perdeu diversos parentes de Covid, e ele tem que lidar, né, dentro da dinâmica de sala de aula com uma aluna que está absolutamente fragilizada. E é óbvio que isso é um estresse a mais no trabalho e um fator a mais de adoecimento, ou não, Margarida? Concordo plenamente, Vitor. Na verdade, né, a gente tem diversos estressores, né? Então, quais são esses estressores, né? São esses problemas que a gente vive com os alunos que a gente acaba se responsabilizando, não é, Glauco? A gente acaba se sensibilizando por eles, né? E aí você tem que enfrentar um desânimo do aluno na sala de aula, né? E acaba tendo responsabilidade sobre isso. Se responsabiliza ou sofre, né, em relação à expectativa dos pais, dos gestores, da própria comunidade. Então, existe uma sobrecarga sobre o professor que vai além daquela que é só dele trabalhar o conhecimento com o aluno, né? Quer dizer, todos esses fatores não, né? Eles vão interferindo nesse processo de adoecimento, muito fortemente. E aí, Glauco, que essa questão, outra coisa que você me chamou a atenção, que eu queria realmente te escutar aqui, era a questão dessa interface entre o trabalho nas plataformas digitais junto com o trabalho presencial. Como é que isso se deu? Houve um treinamento, houve uma preparação, há condições do professor razoavelmente manejar esses instrumentos ao mesmo tempo? Ele está manejando ao mesmo tempo ou não? Valeu, Vitor. Eu concordo com a doutora. Essa dinâmica por pressão, acho que a senhora acertou mesmo. A gente nos sentimos pressionados. É claro,
como educadores, nós nos comprometemos imensamente com tudo que nos cerca, todos os nossos colegas de trabalho, nossos estudantes. Eu acho que a questão da plataforma, quando ela iniciou a discussão, seria um instrumento para nos ajudar a tentar superar esse problema pandêmico. O que a gente está percebendo é que a dinâmica da plataforma, sim, alguma assistência, cursos, houve. O problema é que, durante todo o trabalho da plataforma, o que nós percebemos? Existe uma dificuldade muito grande, uma imensa dificuldade quanto ao uso dos estudantes para a interação com esta plataforma na aprendizagem. Nós temos passado por um insucesso por todo o primeiro semestre desse ano com o uso da aprendizagem mediada por tecnologias e aprendizagem dos estudantes. Os objetivos principais, na maior parte deles, ou não foram atingidos, ou não foram atingidos na totalidade, ou foi muito aquém do que deveria. Então, existe um déficit educacional nítido. E, ao mesmo tempo, a plataforma se torna, mais uma vez, uma pressão por produtividade de trabalho. É necessário que você poste lá os materiais, a aula que você vai postar, as atividades constantes, os exercícios, as atividades adaptadas, justamente, validamente, aos estudantes com necessidades especiais. Eu estou botando esse parêntese, não desmerecendo a necessidade dessas adaptações e responsabilidades. O que eu estou querendo dizer é que, com essas atribuições, nossa tentativa de chegar a este aluno demandam mais esforços, mais trabalho pedagógico, mais produção de material, mais trabalho. E os professores lidando com o trabalho agora da plataforma, que estava revelando o sucesso pedagógico, e permanece na mediação, que é parte remota, parte presencial, está se tornando muito desgastante. Nós atendemos as turmas presencialmente divididas ao meio, em grupo 1, grupo 2. Isso exige da gente um tempo mais curto, otimização das aulas presenciais, né, com as tentativas de mediação sanitária, fazer com que os estudantes aprendam a respeitar a mediação sanitária, e eu acho que a plataforma, assim, desculpem, está se tornando uma forma de controle mais direto sobre o trabalho pedagógico do professor. Eu estou começando a ficar com um certo receio de que a gente perca um pouco da nossa autonomia pedagógica para ficar uma coisa muito demandista por produtividade. Você tem que produzir a atividade para ser postada, o material de pesquisa, o vídeo, isso, aquilo, e está se tornando uma demanda muito grande, uma pressão muito grande. E nós não estamos dando resultado direto. E o outro problema é a acessibilidade. Não são todos os estudantes que têm acessibilidade à plataforma. O que demanda que a gente tente produzir para eles materiais na forma impressos, para serem descontaminados, para que eles executem as atividades. Aí eu pergunto para vocês, durante um semestre desse ano todo, praticamente, sem mediação direta do professor, porque eles não tinham acesso à plataforma para assistir às aulas mediadas. Os alunos fizeram as atividades sozinhos. Qual o rendimento pedagógico que isso tem? Eu coloco a questão da gente, fica nítido que não há. Agora nós estamos tentando recuperar. Vocês compreendem a minha exaltação aqui, a sensação a preocupação com relação a isso? É mais uma apreensão, porque o professor preocupado com o estudante vai demandar mais esforço. Então, eu acho que acredito que os elementos para um eventual adoecimento no próximo semestre já estão dados. E a plataforma pode, se não for bem utilizada, se continuar uma opção só demandista para o trabalho, ele pode ser um fator agravador desse adoecimento. É um risco. E aí, né, quer dizer, então a gente acaba numa conjunção em que hoje o professor está se desgastando mais, mas como ele é, né, em geral, é um apaixonado, né, e vai se desgastar porque ele quer ver o aluno aprender, é isso que dá razão e significado, né, ao trabalho dele, ele vai testando seu limite todo dia, né, e esse teste do limite todo dia acaba desembocando numa ler, numa disfonia, num burnout, numa depressão, né, é isso que a gente tem visto, né, a impressão que dá é que a sociedade diz que o professor e que a educação é a solução para tudo, mas ela não dá condição para que o professor desempenhe o seu trabalho. Não é isso, pessoal? Aí vamos, né? Quem quiser responder primeiro, fica à vontade aí de vocês dois. Eu penso que além disso tudo, né, Vitor, ainda tem a questão
dos baixos salários, né? Quer dizer, o professor ele se dedica, ele passa por todas as profissões, né? Ele forma o aluno e é o que menos ganha na ponta, né? Como profissão, né? Salários baixíssimos, quer dizer, a gente está tendo problemas sérios com relação à própria formação do professor, né, em relação à falta de vocações para essa área, né, em detrimento dos baixos salários. Né? Então, a gente tem problemas ainda muito estruturais. Quer dizer, a gente, às vezes, tem esse romantismo, né, de que eu tenho que me dedicar, de que, ai, coitado do meu aluno. E, de fato, né, nós somos realmente responsáveis por formar, né, por desenvolver esses alunos. Mas as coisas têm que ter, quer dizer, a gente precisa pensar também de outro lado, por outro lado, né, no sentido de fazer, se mobilizar para conseguir termos outros ganhos, né, que pelo menos minimizem todo esse empenho, né, esse esforço do professor. Né? Então, acho que passa por aí. E você, Glauco, o que acha dessa história? Não, eu concordo integralmente. O que a senhora coloca faz muito sentido, ou seja, existe um ônus muito grande quando nós discutindo comumente, diariamente, dizer que a solução do país está na educação. Concordo, também está na educação, mas você percebe que existe um ônus também político, um ônus moral, um ônus ético para a ação pedagógica do professor. Então, nós somos convocados a uma batalha. Alguns, eu acho que é um dever cívico, está correto, eu acho que é isso. Agora, eu acho que deve ser um exercício cívico, patriótico, democrático, exercido na medida de nossas condições também, né? Na medida das condições que o professor não perca a sua dignidade também como cidadão. Acho que isso deve ser colocado. No DF, por exemplo, nós estamos sem nosso reajuste desde 2015. Compreende? Então, isso é uma degradação das condições de trabalho, né? Eu conversava outro dia com um colega que ele trabalhava comigo aqui, um colega muito querido, deixo até esse recado para ele, um abraço. Ele saiu do serviço comigo e disse, Glauco, agora eu vou sair contigo. Eu falei, tá bom, vamos tomar um ônibus e ir para casa. Ele foi tomar um ônibus para casa. Não, mas agora eu vou até Sobradinho. Eu trabalho em Ceilândia, tá? E ele disse o seguinte, eu vou sair daqui e vou trabalhar com uma obra de marcenaria lá em Sobradinho, para completar a minha renda. Vocês entendem onde eu quero chegar? Ou seja, é uma situação que não é difícil, inflação muito alta. Só para esclarecer, isso é uma distância de uns 50 quilômetros aproximadamente, né, de um lugar para o outro. Isso, é uma distância muito grande, muito dispendiosa. Então, esse meu colega, além de ser professor, né, trabalha também com marceneiro, com outra atividade laboral. Eu acho que a gente não pode perder nem a utopia, nem o sonho, nem o compromisso ético, pedagógico, democrático, mas nós devemos também saber lutar pelas condições laborais, as condições de trabalho dignas, para exercê-las como cidadãos também, porque também é um limite da nossa dignidade como profissionais, né? E achar um equilíbrio nisso, né? E eu acho que essa situação é complicada porque, às vezes, fica meio esvaziado, inclusive, o discurso sobre educação. Quando a gente tenta discutir, a gente tenta resgatar a dimensão democrática da educação e a dimensão do projeto de educação, quando a gente traz o Anísio Teixeira para fazer a discussão, a gente educar para quê? Qual é o projeto nacional no qual essa educação está ancorada? Porque, senão, meu receio é de que esse debate se limite, muitas vezes, a culpabilizar o professor pelo insucesso pedagógico. E eu acho que é um debate raso e equivocado. Eu acho que é uma armadilha, né? Eu acho que nós devemos pensar duas coisas concomitantemente. Qual o projeto nacional democrático que queremos? Como a educação se encaixa nesse projeto? E como nós, professores, conseguimos participar diretamente desse projeto, no exercício dessa missão cívica, democrática, na dimensão da nossa cidadania. E nesse caso, né, nessa questão, é até interessante a gente acompanhar, né, o desenvolvimento histórico, particularmente em Brasília, né?
porque Brasília era a prioridade, né, na educação do país, porque seria um projeto piloto a ser expandido para o país inteiro, né? Aquele projeto do Anísio Teixeira, né, com o envolvimento, né, de toda a nação, ele teve aqui a ideia das escolas classes, as escolas parques, né, do ensino integral, do ensino para ricos e pobres. Então, ou seja, era a ideia, o Anísio dizia isso, né, a escola enquanto uma máquina de fazer democracias. Então, a função da escola era preparar um cidadão, né, e dar a ele condições dele contribuir com o desenvolvimento do país. Né, com os acordos MEC-USAID, né, e aí talvez o Paulo seja a pessoa mais autorizada para falar desses acordos, né, que foi uma testemunha histórica desse processo, a escola passa a ser reduzida à qualificação de mão de obra, né? E hoje, eu costumo dizer que ela está se transformando em política preventiva de segurança pública, sabe? Quando a gente começa a militarizar e dizer né, que a escola a gente tem que colocar o jovem na escola para ele não cair na criminalidade, como se a função da escola fosse evitar o crime, né? E não preparar a transformar essa criança num cidadão, realmente aterrador. Isso acaba realmente encontrando na figura do professor, né, um agente que está absorvendo esse amesquinhamento, né, e sofrendo, né? O que você acha, Paulo? Passar para o Paulo, que depois o Paulo já passa para as perguntas aí, né, Paulo? Eu pedi licença porque já está no tempo, né? A gente precisa... Isso que eu queria dizer, eu acho que é importante, tem bastante questões aqui, e seria interessante eu começar a ler aí. Você queria sobre o Anísio Teixeira e o Darcy Ribeiro, eles entendiam que a educação era revolução, né? Fazer revolução é fazer educação. Imaginaram a escola ideal, que é a escola de tempo integral. A escola crítica e criativa. Esse espírito também que veio como contribuição do Paulo Freire, né? Nas campanhas de alfabetização. O Paulo Freire estava no projeto de educação de base no Nordeste. Quando o Darcy assume a gestão da educação, ele coloca aquilo como missão da nação. Entendeu? Aquilo que era um projetinho ali, onde estava... Inclusive, havia muito estudante participando do projeto de educação de base. Né? Aí aqui, o Darcy transforma aquilo numa política de Estado, né, para levar não só a escola, como também levar a ideia de desenvolver o pensamento crítico e criativo. A criatividade e a crítica apavoram o sistema. Né? E vem, então, aí, durante a ditadura, vem os Estados Unidos e acaba com tudo. Né? Acaba realmente com tudo e com dinheiro. Né? Com dinheiro. Houve estudantes que tentaram resistir ao MEC-USAID, mas, né, não conseguiram. Nós estamos aí até hoje, né, os professores, né, tentando recuperar o valor da escola pública. E tá difícil, porque nesta atual etapa do neoliberalismo, eles querem privatizar tudo. Querem acabar com a educação pública, como fizeram no Chile, como é nos Estados Unidos, onde os bancos é que têm que financiar e o aluno tem que ficar
devendo para o resto da vida ao sistema. Né? Uma coisa assim maluca. Eles querem transformar a educação numa commodity mais. Comércio. Mas vamos lá, gente. O meu papel aqui hoje é de hospedeiro. Né? Então, vamos ver aqui o nosso pessoal. Aqui, vamos, isso. Luiz, vamos ler aqui umas 3 ou 4 de uma vez. O Luiz Lonhe gostaria de saber de vocês sobre a educação pós-pandemia. É possível recuperar o tempo perdido ou essa geração pobre que viveu a pandemia vai sentir os efeitos ainda por muito tempo? Né? Uma boa colocação, Luiz. A Lúcia, né? Qual foi o maior prejuízo aos professores na pandemia? Dinheiro, psicológico ou a saúde física? Saúde mental ou saúde física? A Lívia, né? Gostaria de saber dos professores como que a tecnologia usada na pandemia para aulas remotas podem ser utilizadas depois que as aulas estiverem regularizadas na sua normalidade. Vamos ficar por aqui, tem temas para vocês dois aí se colocarem rapidamente, porque tem mais gente ainda querendo intervir. Bom, eu penso que em relação à pandemia, né, a gente vai ter ainda muito tempo, né, para reconstruir, para vencer o que a gente está vivendo hoje, né? Eu creio que os alunos, quer dizer, eles tiveram, não tem como a gente negar, né, essa perda. Ninguém estava preparado, nem professores, nem alunos. E eu acredito que essa perda ela vai ainda ecoar muito para frente, né? Quanto às tecnologias, eu não saberia dizer, porque eu acho que realmente a gente também não tem volta, né? A gente experimentou algo que pode agora se transformar num instrumento que seja aliado do professor, né? Não nessa circunstância que foi, né, de o professor ter que forçar, ter que aprender às pressas, mas agora sabendo que ele pode ser um aliado, né? Então, eu diria isso. Você tem alguma coisa aí, Glauco? Sim, obrigado. Acho que a senhora foi muito sábia nas colocações, né? Eu acho que os efeitos que essa geração sofreu com a pandemia são e serão duradouros. Eu acho que há a questão do déficit educacional, isso é um fato, e eu acho que, para os professores, todos os fatores foram muito decisivos para prejudicá-los, tanto a saúde física, tanto a saúde mental, materialmente, né? Agora que a crise é imensa, porque é uma crise política, uma crise social, uma crise econômica, e eu acho, quanto à questão também da tecnologia, que sim, ela pode se tornar um instrumento aliado ao trabalho pedagógico. Mas eu acho que eu queria unificar os 3 pontos, os 3 motes perguntados, muito inteligentemente por quem está nos assistindo, para dizer que o que os une é a questão política democrática. Porque só haverá solução para que essa geração supere os efeitos duradouros desta pandemia, só haverá uma forma de recuperar os danos dos professores, dos estudantes, e também para resolver a tecnologia como aliado ao nosso trabalho pedagógico, se, a nível nacional, nós conseguirmos superar uma gestão que, desculpe, está nas mãos de um neofascista, que é o Bolsonaro. Ele é inimigo da educação. Ele vetou a resolução para que as escolas públicas tivessem acesso à internet. Ele tripudiou da morte de mais de 500 mil de pessoas. Ele é o príncipe do caos. E, desculpem, eu acho que também os movimentos sociais, os partidos de esquerda também precisam de uma autocrítica. O Bolsonaro está onde está porque ele ameaça e recua. Por quê? Porque ele rifou o Centrão,
Porque uma parte substantiva da esquerda vai deixá-lo sangrar até o próximo ano, não é? E porque a mídia de centro-direita liberal deixa ele como pichorra para culpá-los pelas mazelas, enquanto eles querem apressadamente passar um pacote neoliberal do Guedes. E ele continua em sua missão, mantido por esse tripé macabro. Então, eu acho que é hora de quebrar esse tripé. Então, é necessário uma saída política para que o caminho para a superação dessas mazelas que essa geração está sofrendo seja destravado. Eu acho que esse é um dos núcleos da discussão. A questão da tecnologia, sim, resumindo, pode nos ajudar, mas fica um cabo de força. O movimento da educação deve converter a tecnologia em aliada na medida em que ele souber que a tecnologia não pode ser a demandista de produtividade. Nós é que devemos ser os timoneiros do trabalho pedagógico e colocá-la a nosso serviço, e do povo, e dos estudantes, e das comunidades democraticamente. Né? Eu agradeço a participação, desculpe se me estendi, viu, Vitor, senhor Canabrava, nobre doutora, e apreciei muito participar desse espaço. Temos mais coisas ainda. Você precisa sair, não? Mas vamos ver aqui. Olha, não se podia imaginar uma figura pior do que o tal ministro de Educação. Né? Um calvinista da pior estirpe. Né? Isso significa mentalidade da Idade Média. Né? Eu me nego até a lembrar o nome dele, porque é uma excrescência colocar no Ministério da Educação as piores pessoas que eles escolheram, né, na sequência, desde o início. O que demonstra uma intenção, né, de atingir o objetivo final, que não é só a destruição do Estado, é também a privatização da educação para formar repetidores do status quo. Essa aí que é a questão. Vamos ver aqui mais Diego Casagrande. Gostaria de saber de vocês qual a solução para o professor parar de adoecer, ter uma vida melhor e assim poder prover um ensino melhor. É ter uma estratégia de educação, junto com uma estratégia de desenvolvimento. O Chuck Siqueira, professor, estava preparado para dar aulas à distância durante a pandemia. Sinto que muitos não dominavam as ferramentas digitais, né, quando tinha. Aí vamos em frente. Mariana Perereca, os professores mais velhos e com comorbidade estão sendo obrigados a voltar às aulas. Vamos ver mais alguém. Alberto Suassuna, boa tarde. Queria saber dos professores como tem sido lidar com as perdas dessas crianças. Assim, né, como está o absenteísmo nisso, né? O professor acaba agindo como psicólogo dentro da sala de aula com essas crianças que perderam sua família. Eu também escutei aí que o absenteísmo tem aumentado dramaticamente. Com a palavra aí, que quer começar, Vitor? Não, primeiro eu queria fazer um esclarecimento, né? Parece que teve uma pergunta aí a respeito de se tem professores que estão sendo obrigados a voltar com comorbidade. E tem, né? Do que o Glauco disse, tem. Ou seja, em Brasília, aqueles professores que, por terem comorbidade, foram vacinados antes com a AstraZeneca, quando a Janssen chegou, que era dose única, depois eles não estavam completamente imunizados e foram colocados junto com os outros. Ou seja, são exatamente os professores com comorbidade. Aí eu acho interessante a gente chamar a atenção para o artigo 13 da Convenção 155 da OIT. E esse é muito importante que se tenha conhecimento. Por quê? Porque ele assegura o direito do profissional, e aí serve para todas as profissões, de interromper o trabalho
caso ele implique risco para a sua saúde. Diz o artigo, né? Em conformidade com a prática, as condições nacionais deverá ser protegido de consequências injustificadas todo trabalhador que julgar necessários interromper uma situação de trabalho por considerar, por motivos razoáveis, que ela envolve um perigo iminente e grave para a sua vida ou sua saúde. Né, a gente efetivamente não tem usado, né, essa garantia, que é uma garantia com força de lei. O Brasil é signatário dessa convenção, tá? Acho que isso é muito importante que se diga que o máximo possível, né, para que as pessoas tenham a consciência desse direito. Né, com relação à questão de como fazer, né, para melhorar a situação e trazer perspectiva para o trabalho, eu acho que, infelizmente, a solução é a política. Não tem outra solução. A gente precisa resgatar esse movimento, que foi um movimento que iniciou lá, né, nos anos 30, anos 50, o movimento da educação nova, que procurava transformar o país a partir da educação e dar esse valor social ao professor. Esse valor que o Paulo se refere, né, quer dizer, que era o valor que todo professor tinha, né, essa dignidade da profissão, ela se perdeu porque a política mesquinhou o papel da educação e do profissional de educação. Não vejo outro caminho que não seja a política para resgatar isso, né? E aí envolve a mobilização, a união, né, e o compromisso com as causas, né, da educação e com as causas do país. Eu realmente acho muito pouco provável, ou quase impossível, ou impossível que a gente consiga qualquer solução que não seja caminhando nesse sentido. Aí, Glauco. Certo. Pode falar? Não, muito obrigado. Eu acho que é isso mesmo, Vitor. É uma solução política e retornar o papel que a educação tem para uma política inovadora dentro de um projeto nacional, dentro de um pensamento de reestruturação nacional. E, de fato, os professores estão retornando ao trabalho não totalmente imunizados. Muitos deles tomaram apenas a primeira dose, eu repito. E isso aconteceu por força de circular. Conheço colegas da minha unidade que retornaram ao trabalho não totalmente imunizados. Na escola na qual eu trabalho agora, já ocorreu um óbito antes, claro, foi antes da circular, uma professora que ela morreu, ela não estava no trabalho presencial, mas faleceu, ela trabalhava aqui nessa escola por conta do Covid-19. Então, essa relação com a morte, com pessoas próximas da gente, colegas de trabalho, essa situação perguntada sobre a situação dos estudantes é muito complicada, porque o professor não é uma pessoa insensível, né? Ele vê a situação difícil do estudante e se sente muito mal com aquilo. Você entende? É uma coisa que nos afeta. Eu conversava com um colega de trabalho outro dia e disse que a pessoa teve uma crise de choro, porque ela não conseguiu suportar emocionalmente o que o estudante estava trazendo para ela, que ele sentia muita dificuldade, não conseguia estudar, perdeu pessoas próximas e queridas da família dele, o pai se sentia perdido, todos se sentiam perdidos. E aí, o que fazer? Por mais que a gente tente pedagogicamente entender a dificuldade do aluno e ensiná-lo na medida da sua dificuldade, isso não basta. Socialmente, isso é um desastre. O que o professor faz com isso? Fica indiferente? Morre por dentro? Eu acho que essa dignidade do espaço de trabalho é algo que precisa realmente ser resgatado. Eu acho que... Tá aí, eu acho que fica o convite, né, Vitor e doutora Margarida? Eu acho que vamos repensar a política de educação, né? Sim. São as políticas, né, para resolver. Realmente concordo com o Vitor, só existe essa possibilidade, né? São só políticas que conseguem, né, fazer com que a gente avance, né, e deixe de quer dizer, siga aquilo que é correto para a gente, né, em termos de possibilidades, né, diante da pandemia, né, aquilo que já está previsto por lei, né, o cumprimento da lei. Desculpe interromper, inclusive, este recurso citado pelo Vitor da Convenção da OIT deveria ser uma bandeira democrática a ser reapropriada pelo movimento de educação, situação da qual o movimento sindical errou muito na última etapa em não fazê-lo.
Já deixo o meu recado aqui. Obrigado, pessoal. Muito bem. Eu acho que nós estamos chegando aqui aos finalmente, né, já chegamos a 1 hora de live. Passa muito de 1 hora, cansa o nosso público. Eu gostaria que o Vitor fizesse aí as apreciações finais, né? E depois o Glauco, né? E a Margarida, por último, para dar o seu recado, despedir aí da nossa turma, bastante gente nova aí interessada no tema de educação, estamos acompanhando. Nós estamos sendo transmitidos aí pelo canal da Diálogo do Sul, também pelo canal do Opera Mundi, né? E outros parceiros aí. Então, vamos ver se a gente consegue um espaço permanente, pelo menos uma vez por semana, a gente abordar o tema da educação, como temos que abordar o tema dos indígenas. Veja aí, 3.000 mulheres indígenas em Brasília, invisíveis, né? Invisíveis. Nenhuma delas, nem aquele conjunto de 3.000 mulheres apareceu na mídia. E os professores são também invisíveis. Muito, pior do que serem invisíveis, são atacados, né? Pela incompreensão do seu verdadeiro papel. Enfim, nós estamos aqui, somos uma trincheira, né, para dar voz aos que precisam de espaço para colocar os seus problemas. É isso, Paulo. Eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente esse espaço que você, né, abriu para a gente poder debater esse tema que é absolutamente fundamental, né, não só para a educação, mas para o país. Né? Eu acho que a saúde na educação, né, é um tema, é uma condição essencial para que a gente consiga, objetivamente, criar condições, né, de resgatar o papel da escola como uma máquina de fazer democracia, né, como esse espaço, né, de crítica e de criatividade que possa, objetivamente, né, fazer com que o Brasil rompa os seus grilhões e consiga construir condições de desenvolvimento. Né, eu agradeço demais, né, a presença da Margarida, do Glauco, né, que tanto nos honraram e tanto contribuíram com esse debate. Era isso. Então, queria agradecer, mas também muito, né, aos nossos ouvintes, né, espectadores, né, que engrandeceram. Uma parte, Vitor. O primeiro ministério que tratou do assunto era o Ministério da Educação e Saúde. No tempo do Getúlio, né, quando ele criou aí o Ministério da Educação e Saúde, as duas coisas planejadas juntas, porque tem tudo a ver para planejar junto isso. Né? Mas, Glauco... Poxa, senhor Canabravo, obrigado por esse espaço, como o Vitor colocou, para nós podermos repensar a educação, né? Obrigado, Vitor, obrigado, professora Margarida, por ter participado com a gente nessa conversa tão enriquecedora, obrigado aos espectadores, os ouvintes, e eu acho que, assim, eu agradeço participar, e acho que não poderia deixar de fazer essa conclusão de agradecimento sem que eu mencionasse, né, um agradecimento especial ao meu colega Vitor Neiva, que muito me ajudou politicamente em momentos tão difíceis, quando a gente atuava junto no Simpro. Viu, Vitor? Valeu a força, agradeço pelo trabalho honesto que você praticou nesses quase 15 anos na saúde ocupacional, as lutas que nós travamos juntos no Simpro, vamos dizer assim, a humanidade como você levou essa luta, e por nunca ter abandonado um camarada numa trincheira de combate.
Valeu, camarada, tamo juntos nessa. Se vocês precisarem de ajuda, podem me chamar. Tamo juntos nesse combate e fora Bolsonaro imediatamente. Isso aí. Não adianta tirar o Bolsonaro, precisa derrubar o governo. Botar os milicos de volta para o quartel. Eu acho que essa luta se dá por etapas. Estamos juntos nessa. A luta se dá por etapas. Cada batalha vai sendo vencida e cada trincheira vai sendo ganha. Vai o Mourão. É isso. Vai. Margarida. Para fechar. Pessoal, boa tarde. Eu agradeço o convite. Foi muito profícuo, né, esse encontro nosso. Agradeço a audiência e me coloco sempre à disposição para discutir temas da educação. São de muito interesse meu, né? A gente tem realmente uma batalha enorme, né, para vencer, né? E eu acho que a gente consegue vencer por meio de ações como essa, né? Vamos discutir, vamos mostrar o que está acontecendo, né? A gente fala de doença, né? Do adoecimento do professor, né? Do adoecimento na educação, e a gente ninguém dá ouvidos ou ninguém percebe, né? Então, eu acho que é um tema muito importante de ser discutido, de ser trazido à baila, né? Para que a gente possa, de fato, fazer alguma coisa. Quer dizer, é o nosso dinheiro público, né, que está indo e que, na verdade, pode ser, quer dizer, a gente pode olhar diferente, pode valorizar o professor, pode ter políticas diferentes por meio de pesquisas, né? Então, eu sou agradecida, né, da gente poder ter discutido esse tema nesse momento. Então, eu agradeço. Muito obrigado, Margarida. Muito obrigado, Glauco. Muito obrigado, Vitor. Vocês elevaram aqui o nível da discussão, todo mundo está aí dizendo que discussão de alto nível, uma bela aula sobre o problema de educação. Obrigado mesmo, vocês disponham aqui desse espaço que foi criado para dar voz aos protagonistas. Os protagonistas dos que lutam pela independência, que lutam pela soberania, que lutam pela democracia. E vamos aí defender a Constituição. E na Constituição estão lá todos os nossos direitos. Gente, não deixem de curtir aí, tem aí o sino do YouTube, né? Tem aqui também a questão da assinatura solidária, nós estamos fazendo uma campanha, vocês clicam aí, fotografa aí esse QR Code que aparece no canto superior da tela e entram direto na campanha do Catarse, né? Faz aí uma assinatura solidária daquilo que não vai prejudicar o seu orçamento, 15, 20 reais por mês, mas que é muito importante para assegurar a gente poder cobrir os gastos desta revista, que o profissionalismo custa caro. Precisamos do apoio de vocês para manter a nossa independência. Nós não dependemos de ninguém, só dependemos de vocês. Isso aí. Até logo. Um abraço. Jornalismo independente, análises, Valeu, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.